Olá, graça e paz. Essa é a 71ª semana da nossa jornada de leitura bíblica. Nesta semana, leremos o livro de Lamentações, que tem apenas 5 capítulos, e também vamos completar a semana lendo o livro de Obadias, do profeta Obadias, que só tem um capítulo curtinho, a gente vai ler de uma sentada só. Então, no começo da semana, Lamentações de 1 a 5. No primeiro capítulo, há um lamento pela destruição de Jerusalém. No capítulo 2, um lamento por Deus ter castigado Jerusalém, quer dizer, basicamente a mesma coisa, só que por um ângulo diferente, pensando mais no sentido de que Deus é que está agindo. No capítulo 3, mais um lamento pela destruição de Jerusalém, mas, de novo, um ângulo um pouco diferente. Um lamento mais pessoal, era na primeira pessoa do singular que esse lamento é feito. No capítulo 4, outro lamento pela destruição de Jerusalém. E, por fim, no capítulo 5, uma oração de lamento por Jerusalém. É por isso que chama Lamentações, né? Bom, os destaques desse livro vão, em primeiro lugar, para o fato de que ele é anônimo, né? Nós não temos no próprio livro dizendo quem foi que o escreveu. Tradicionalmente, ele é atribuído a Jeremias, o profeta que nós acabamos de ler nas semanas anteriores, né? Lá em 2 Crônicas, capítulo 35, 25, diz de fato que Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem ao rei Josias e que, depois disso, os cantores e cantoras homenageavam Josias com esses cânticos de lamento inspirados no de Jeremias, ou talvez repetindo o que Jeremias tinha feito. Então, surgiu uma tradição desses cânticos lamentosos, chorosos, né? A partir de Jeremias. Mas não sabemos se foi ele que escreveu, ainda que a tradição apoie essa ideia, né? Bom, mas o que nós podemos ver com certeza é a estrutura do livro, né? Uma estrutura muito bem elaborada. Em primeiro lugar, cada capítulo é um poema em forma de lamento, né? Como eu já mencionei, como aqueles salmos, sabe, que começam com uma queixa, né? Até quando, Senhor, os meus inimigos e não sei o que e tal. Esses são salmos de lamento. É a mesma estrutura aqui de cada capítulo deste livro, né? Mas você sabe que do meio para frente, geralmente esses salmos eles se revertem e começam a reafirmar a confiança de que Deus ouvirá o lamento, de que Deus vai agir ao seu tempo e Deus vai destruir os inimigos, né, que são a causa do lamento, e agir em favor do seu povo. Então os salmos fazem isso. Aqui também, em cada capítulo, nós vamos ver mais ou menos essa mesma estrutura acontecer. Isso dentro do próprio capítulo. Mas tem mais um detalhe interessante. Dos 5 lamentos, né, dos 5 salmos, aí, dos 5 capítulos, 4 deles são acrósticos. Já falamos disso lá quando estávamos em Salmos e também em Provérbios. O que é um acróstico? É quando o autor usa da sua arte para confeccionar cada verso, começando com uma letra do alfabeto hebraico, na ordem, né, do começo até o final. Então, o primeiro e o segundo capítulos, né, o primeiro e o segundo lamento, tem 22 estrofes, cada um com 3 versos. Pega, por exemplo, lá o começo, né, Lamentações 1, 1. Diz assim: Como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Então, você vê que é uma estrofe com 3 versos e essa estrofe começa com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. O segundo também faz a mesma coisa. O terceiro ele já meio que dobra a aposta, né? Então, também tem 22 estrofes, com 3 versos cada uma, só que o artista foi mais ainda habilidoso. Cada um dos versos começa com a mesma letra. Então, capítulo 3, né, começa assim. Ele fala, né, eu, né, não sei o que e tal, depois a mim ele levou, e depois certamente. Então, cada uma dessas linhas da primeira estrofe começam com Aleph, a primeira letra. Ele vai repetir o Aleph, depois ele vai repetir o Bet e assim por diante até o final. Por isso é que tem 66 versículos, são 22 letras do alfabeto hebraico, 3 versos em cada estrofe, começando com a letra. O quarto também tem 22 estrofes,
mas com 2 versos, ao invés de 3 versos, como lá nos 2 primeiros, né? Então, e todos iniciados com a mesma letra. Então, pegue, por exemplo, o versículo 2, né, do quarto lamento, que diz assim: Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos do oleiro. Então, são duas linhas, né, 2 versos, compondo essa estrofe, e os 2 versos começam com Beit, a segunda letra do alfabeto hebraico, e assim por diante. O quinto lamento, né, o quinto capítulo, não é um acróstico, mas ele mantém o mesmo paralelismo que foi visto, né, aí até agora. Né? Então, sempre a ideia de 2 linhas que se repetem ou se completam de alguma maneira. Né? Essa é a ideia do paralelismo. A poesia hebraica não contempla a rima. Né? A nossa poesia, a poesia latina, ela é pautada pela repetição do som final. Né? Então, tem lá, né? Sempre Senhor, rima com dor, né? Amor, né? Essas rimas assim que dizem pra gente que aquilo é uma poesia, né? No hebraico não é assim, eles não se preocupavam com a rima, a ideia era, digamos assim, rimar conceitos, né? Rimar o sentido. Então, por exemplo, no 4.2 que eu acabei de ler, diz assim: Como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos do oleiro. O que é a obra das mãos do oleiro? Um objeto de cerâmica, né? Um objeto de barro. Então, ele repete a mesma ideia usando palavras diferentes. Então, é uma rima de ideias, né? Digamos assim. Agora, queria chamar a atenção de vocês porque ele termina, né? A obra é toda lamentando, né? A destruição, o que Deus fez, o que os inimigos fizeram. Mas ele termina com uma nota positiva do versículo 19 até o 22. Ele fala: Tu, Senhor, reinas eternamente, converte-nos a ti, por que nos rejeitarias totalmente? Então, essa ideia de que mesmo na maior calamidade, mesmo no maior pecado, nós podemos buscar a face de Deus confiando em seu poder para nos salvar e em sua misericórdia também. Essa é a mensagem final de Lamentações, possivelmente escrita por Jeremias. Obadias. Vamos ler também Obadias. E tem um capítulo só, e o capítulo é tomado por uma profecia contra Edom. Edom é o nome do povo descendente de Esaú. Você deve se lembrar, Esaú era o irmão de Jacó. Então, assim como de Isaac, né? De Isaac procedeu Esaú e Jacó. Assim como Jacó foi abençoado por Deus e se tornou um grande povo, que tomou para si o nome do seu antepassado ilustre, né? Então é o povo de Israel, é o apelido lá de Jacó que Deus deu. Também o irmão mais velho, né, Esaú, também virou um grande povo, abençoado por Deus, por ser descendente de Abraão. Não era o povo da aliança, não era o povo de Deus, mas também foi um grande povo, e esse povo se chamou Edom. Esse pessoal se concentrou na região sul, né? Então, Israel está aqui em cima, e aqui na parte de baixo tem a Península Arábica. Ali naquele meio está a habitação do povo de Edom, descendentes de Esaú. E esse povo, por várias vezes, teve a oportunidade de colaborar, né, acabou colaborando de alguma maneira com os adversários do povo de Deus. Então, eles viraram cúmplices, essa que é a palavra, né? Eles foram cúmplices por diversas vezes dos inimigos de Israel. E, diante de Deus, é como se fosse um irmão traindo o outro. Então, claro, os outros povos eram mais culpados e tudo mais por serem agressivos e atacarem Israel, mas Edom era culpado por ter sido cúmplice, uma traição com seu povo irmão. Então Deus abençoou muito Edom, protegeu Edom, inclusive da retaliação de Israel durante um tempo, mas uma hora Deus pesou a mão por causa dessa ideia de traição do povo irmão. Não sabemos a data de Obadias, não há muitos elementos, né? É um livro muito curto, a gente não sabe muito como encaixar a profecia dele, mas ele fala de Judá sofrendo uma invasão. Então, pode combinar tanto com a época da queda de Jerusalém perante os babilônios, por isso que a gente está lendo ele agora junto com Jeremias e Lamentações, né?
dentro do mesmo contexto da invasão de Jerusalém, lá em 586, mas há alguns autores que acham que pode ter sido muito anterior. Então, uma das razões, por exemplo, é que lá em Jeremias 49, tem algumas frases ali que Jeremias fala que são praticamente copiadas aqui do início do livro de Obadias. Né? Se você depois abrir lá em Jeremias 49 e em Obadias 1, você vai perceber que tem uns trechos lá que um cita o outro praticamente. Né? Então, essa pode ser que Jeremias esteja citando um profeta muito anterior a ele, né? No caso Obadias, no seu próprio livro. Né? Aí seriam datas diferentes. No fim, enfim, não sabemos a data correta, mas vamos estudá-la agora junto com Jeremias, porque os dois têm muito a ver um com o outro. E uma última coisa, o dia do Senhor, né? Já falamos disso em outras ocasiões, mas aqui se repete. No versículo 15 ele fala do dia do Senhor com aquela dupla face famosa, né? De um lado é libertação e restauração do povo de Deus, do outro lado é castigo e ira para os inimigos do povo de Deus. Então, Obadias nos lembra aí de que o Senhor vinga o seu povo e nós não precisamos vingar a nós mesmos, né? Porque o Senhor vai fazer justiça pelo seu povo. Aguardemos o dia do Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos, diz lá no Novo Testamento, né? Mas dai lugar à ira. Então, deixa Deus cuidar das coisas. É isso nessa semana. Boas leituras e até a próxima.